Palavra aberta. A Constituição comemorou em outubro 35 anos. Para ser promulgada em outubro de 1988, recebeu sugestões de 5 milhões de formulários enviados pelos Correios. Foi analisada pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por 487 deputados federais e 72 senadores. A Carta Magna do país ficou conhecida como Constituição Cidadã, por ampliar direitos essenciais à sociedade. No artigo 5º, a Constituição garante igualdade de todos perante a lei e que é inviolável o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O texto aprovado em 1988 já sofreu 143 modificações, sendo 131 por meio de emendas aprovadas no Congresso Nacional, 6 por emendas aprovadas na Revisão Constitucional de 94 e outras 6 por força da adesão do Brasil a tratados internacionais sobre direitos humanos. A atual Constituição, que é a 7ª do país, é a segunda mais longeva desde a proclamação da República, perdendo apenas para a segunda Carta, que vigorou por 43 anos, entre 1891 e 1934. Mas será que a Constituição está sendo efetivamente cumprida? Por que tantas modificações nesses 35 anos? Precisa de mais alterações, aperfeiçoamentos? Precisamos de uma nova Constituição? Para responder essas perguntas, estamos recebendo no Palavra Aberta Digital o advogado João Batista de Oliveira Filho, que foi professor de Direito da UFMG por 25 anos, foi procurador da República. Doutor João Batista, obrigado pela presença aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço essa convocação. Professor, por que a Constituição teve tantas modificações? Ela, lá no seu início, ela não previa tantos direitos assim, precisou ser aperfeiçoada, ela está cumprindo o papel dela hoje porque é a principal lei, ou o principal conjunto de leis do nosso país? Eu acho que se trata de uma questão psicossocial. É a estabilidade da sociedade brasileira, que tem muita fé na lei. Ela acha que os grandes problemas podem ser resolvidos pela lei e pela simples edição da lei. Então nós tivemos essa Constituição como o grande estatuto do cidadão, porque até então o estatuto da pessoa era fundado no Código Civil, que nos veio em decorrência da Revolução Francesa. As primeiras constituições eram constituição feita para organizar o Estado. O Estado se atrofiou. Então a sociedade entendeu que aqueles direitos que estavam a nível legislativo, como no Código Civil, se colocasse numa posição altaneira e mais importante. Por isso que essa nova Constituição, que é produto de um movimento de democratização do país, veio consagrar a importância do cidadão, que o cidadão é mais importante do que a Constituição. Ocorre que numa sociedade imatura como a nossa, jovem, toda vez que alguém se sente prejudicado, quer modificar isso, quer modificar aquilo. Então a Constituição não é apenas um escrito, ela tem que ser vivenciada. E a vivência é que vai revelar se ela funciona ou não. Então se sente na sociedade brasileira essa insegurança, e que a gente quer mudar tudo, não dá certo, muda. E tem uma fé numa lei impressionante, né? Só falta dizer, criasse na Constituição assim, todos os brasileiros a partir de hoje estão curados, como se a lei pudesse curar. Então eu acho que essa necessidade, que esse impulso de mudar a todo momento é produto da nossa imaturidade social. Mas isso é ruim ou bom na visão do senhor? Eu acho que ela tem mais negativo do que positivo. A gente tem que ter a experiência para poder mudar as coisas, né? É claro que houve novos fatos, né? Só, por exemplo, a questão da internet muda completamente. A internet representou para nós hoje o que a imprensa foi lá no século XVI, quando Gutenberg descobriu a imprensa, como imprimir. Antigamente, para você ter acesso ao livro, era um copista que ficava anos a fio copiando o livro. Aí todo mundo passou a ter acesso. Mas aí, um acesso mais limitado, né? Porque você tem que ter acesso ao livro.
Agora com a internet, quer dizer, com um simples celular, que hoje qualquer pessoa pobre tem condição, você tem informações do mundo inteiro. Mas informações que, por exemplo, um presidente da República Americana tinha nos anos 70. Agora, a Constituição está lá com aquela série de normas, série de artigos. Quem tem que colocar em prática isso para que esses artigos, para que essas normas sejam asseguradas? É o prefeito, é o governador, é o presidente da República, é a polícia, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário? Primeiro, é a prática cotidiana do seu cidadão. Então, o cidadão tem que ter consciência da licitude, da constitucionalidade das casas, das disposições. Você tem que começar na sua casa a agir de forma como esses preceitos. Daí a necessidade da educação, né? Eu preciso ter informação. Evidentemente que o cidadão sempre olha para cima. O exemplo arrasta as pessoas. Então exige a conduta dos políticos que seja uma conduta conforme a Constituição. E quando há exatamente a violação, você tem que ter um judiciário equilibrado para restaurar essas violações. Então, veja bem, o caminho constitucional parte da informação ao cidadão dos seus direitos e um pronto atendimento às violações através do judiciário. Está lá na Constituição que a saúde é um direito universal, que a educação também, mas por que na prática a gente vê muita gente amíngua precisando de um atendimento médico, a gente vê muita gente fora da escola, fora das universidades? Por quê? Exatamente. Primeiro, é uma sociedade pobre, sociedade brasileira é uma sociedade pobre, embora o país seja rico. Então, quem é que produz riqueza? Vamos falar a verdade? Quem produz as riquezas são as pessoas físicas, né? Por exemplo, os grandes empreendedores. Tem sujeito aí, mas um sujeito escandaloso, ele tem bilhões de reais, certo? Ele tem empresa? Tem. Quantos empregados ele tem? Você pode discutir se o salário está adequado, mas ele que produz a riqueza, é o trabalho. A Itatiaia, quem fez a Itatiaia? Foi o Estado? Não. Foi um cidadão que acreditou nisso e tem essa entidade que produz informações e produz emprego. Então, é o cidadão que produz a riqueza. O Estado está aí para regular os abusos. Esse aqui é o ponto fundamental. Então, quando se disse assim, a saúde é um direito a todos, certo? O Estado produz dinheiro? Não. Então, você tem que desenvolver a sociedade, as pessoas adquirir dinheiro para que os impostos sejam destinados. Então, é necessário isso, né? E ter a responsabilidade. Porque hoje mesmo eu vi escandalizado na Bahia, pontos do SUS de vários médicos que não vão lá e recebem, né? Quem é que é o médico? Somos nós, do cidadão. Eu não posso obrigar apenas o Estado. Então o Estado tem que reprimir exatamente essas violações. E na avaliação do senhor, 35 anos depois, temos uma boa Constituição, ela precisa de mais aperfeiçoamentos? Precisamos de uma nova Constituição ou não? Eu não acredito em nova Constituição. Pode-se aperfeiçoar isso em um ponto ou outro, você está entendendo? Em alguns pontos fundamentais para que ela possa regular as inúmeras novidades que trouxeram o desenvolvimento tecnológico para a gente poder se adequar. Porque o direito vem atrasado. Primeiro acontecem as coisas, aí verifica o que essas coisas produzem, que os fatos produzem. O direito vem para poder regular. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem que seguir exemplos de outros países desenvolvidos que tiveram poucas constituições, né, e tiveram constituições longas, né, não necessariamente mudando a carta geral de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, porque desde a proclamação da República tivemos 7 constituições do país. Só um exemplo, o Código Civil francês é da época de Napoleão, nós temos mais de 200 anos. Poucas foram as modificações no Código Civil francês. Então, o que revela entre nós é essa imaturidade nossa, de querer modificar por modificar. Esse aqui é o ponto. Agora, para isso,
só tem uma solução, e não está na lei. É na educação. E quando eu falo na educação, é o seguinte: a mulher engravidou, tem que fazer um plano do pré-natal, porque o cérebro humano só se desenvolve da fecundação até 2 anos. Se ficou faltando X de proteína, é irrecuperável. Então, aí a criança com o cérebro formado, ela tem uma educação melhor e aí ela vai poder se comportar. É preciso entender, ter a gente a capacidade para poder entender. A nossa da educação é um desastre nacional. E isso aí você explica os demais produtos. Não basta pôr a lei, você tem que pôr alguém capacitado para isso. Não adianta você abrir uma faculdade de medicina se não tem gente preparada. Pelo contrário, as faculdades nossas estão recebendo analfabetos. E era coisa. Por quê? Gente, bacharel em Direito formado pela UFMG que não sabe escrever, eles não sabem ler. Mas o problema não está na faculdade, é lá na base, é no ensino básico. É isso aí, é que está o problema. A Constituição é uma sofisticação, vamos dizer assim. Nós temos uma Constituição, como quem vai operar? Esse aqui é o ponto básico. Nós fizemos uma avaliação no Palavra Aberta Digital dos 35 anos da Constituição Brasileira, promulgada em 1988. Recebemos o advogado, professor da UFMG durante 25 anos, professor de Direito, foi procurador da República, João Batista de Oliveira Filho. Doutor João Batista, obrigado pela contribuição do senhor, um grande abraço. Eu que agradeço.